Nadira Selvon nunca imaginou que a nevasca que cobriu a floresta naquela noite traria consigo o destino. Viúva há 3 invernos, mãe de 2 filhos pequenos, ela vivia nos limites da vila de Varlis, onde o frio mordia mais forte e a solidão pesava como pedra. Mas quando Rian, seu filho de 10 anos, entrou correndo pela porta gritando que havia um homem morrendo na neve, ela não hesitou, porque Nadira sabia o que era perder alguém e não deixaria outra alma se apagar enquanto ainda houvesse fôlego em suas mãos. A cabana era pequena, mas acolhedora. Paredes de madeira escura, uma lareira que crepitava no centro e o cheiro de pão fresco ainda pairando no ar. Nadira correu atrás de Rian, que apontava para a trilha coberta de neve além das árvores. Miriel, a caçula de 7 anos, seguia atrás com os olhos arregalados, os cabelos loiros prateados balançando ao vento. "Mãe, ele está lá!" gritou Rian, a voz tremendo de urgência. "Eu juro, ele ainda respira." Nadira apertou o manto de pele contra o corpo e avançou pela neve. O vento uivava entre os pinheiros e o céu estava negro como breu. Então ela o viu. Um homem estava caído de bruços na neve, o corpo imóvel, os cabelos negros espalhados como tinta sobre o branco. Sangue manchava sua lateral, escorrendo devagar, tingindo a neve de vermelho. Ele usava roupas de couro e pele, rasgadas e sujas de terra. Nadira ajoelhou-se ao lado dele, tocou seu pescoço e sentiu um pulso fraco, quase inexistente. "Rian, me ajude a virá-lo." Juntos, mãe e filho viraram o homem de costas. O rosto dele era forte, anguloso, com uma cicatriz antiga no ombro esquerdo. Mesmo inconsciente, ele parecia carregar uma autoridade silenciosa. Miriel se aproximou, inclinou a cabeça e sussurrou algo que fez Nadira arrepiar. "Lobo triste." "O que, Miriel?" "Ele é um lobo triste, mãe. Consigo sentir." Nadira não tinha tempo para questionar. Ela e Rian arrastaram o homem até a cabana, cada passo um esforço imenso. Dentro, colocaram-no perto da lareira. Nadira rasgou a camisa dele para examinar o ferimento. Uma lâmina tinha perfurado suas costelas, mas não atingiu o coração. Ela trabalhou rápido, lavando a ferida com água quente, costurando com linha firme, enquanto Rian segurava as mãos do homem e Miriel observava em silêncio. Horas se passaram. A neve continuava caindo lá fora, cobrindo o mundo. Nadira cobriu o desconhecido com mantas grossas e colocou um pano úmido em sua testa. Ele estava febril, tremendo, mas respirava. "Quem você acha que ele é, mãe?" perguntou Rian, sentado ao lado do homem. "Não sei, meu filho, mas seja quem for, hoje ele vive por nossa causa." Miriel se aproximou e tocou a mão do estranho com delicadeza. "Ele vai acordar, e quando acordar, tudo vai mudar." Nadira franziu a testa. "O que você quer dizer com isso, Miriel?" "A floresta sabe quem ele é, mãe. Eu consigo ouvir. As árvores estão esperando." Nadira suspirou. Miriel sempre teve uma ligação estranha com a natureza, como se conseguisse sentir coisas que os outros não viam. Mas desta vez, suas palavras carregavam um peso diferente. A noite avançou. Nadira mandou os filhos dormirem e ficou vigiando o desconhecido. Ela alimentou o fogo, observou o peito dele subir e descer, limpou o suor de sua testa. Em algum momento, exausta, cochilou na cadeira ao lado dele. Quando acordou, o amanhecer estava rompendo. A luz dourada entrava pela janela, mas algo estava errado. Nadira levantou-se devagar, olhou pela fresta da porta e congelou. A floresta inteira estava diferente. Os galhos das árvores se curvavam em direção à cabana, como se fizessem reverência. Pegadas de lobos cercavam a casa, mas não havia sinais de ataque, apenas marcas suaves na neve, como uma guarda silenciosa. O vento soprava baixo, quase como um cântico. Nadira recuou, o coração disparado. Virou-se para o homem na lareira e encontrou os olhos dele abertos, olhos dourados, brilhantes como o sol nascente. Ele a encarou por um longo momento, a respiração ainda fraca, mas o olhar intenso, penetrante. Nadira sentiu algo impossível se mover dentro dela, como se o ar tivesse mudado de temperatura. Quem é você?" sussurrou ela, a voz trêmula. O homem tentou se sentar, mas gemeu de dor e desistiu. Ainda assim, não desviou o olhar.
Talen, disse ele, a voz rouca grave. Meu nome é Talen Drovan. O nome ecoou na cabana como um trovão silencioso. Nadira sentiu o sangue gelar. Ela conhecia aquele nome. Todo o norte conhecia. Talen Drovan, o rei Alfa, o soberano oculto das florestas, o guardião dos clãs da lua fria, e ele estava em sua casa. Você é o rei, murmurou Nadira, recuando um passo. Talen fechou os olhos por um momento, como se o peso daquelas palavras fosse demais. Não mais, fui traído. Meus próprios generais me caçaram como animal. Deixaram-me para morrer na neve. Nadira apertou as mãos. Rian e Miriel acordaram e entraram na sala, parando ao ver o homem desperto. Rian arregalou os olhos. Ele acordou! Miriel se aproximou devagar, inclinou a cabeça e sorriu. Eu sabia que a floresta o guardaria. Talen olhou para a menina, algo mudando em seu rosto. Uma suavidade que parecia estranha para alguém tão ferido. Ele desviou o olhar para Nadira, e dessa vez havia gratidão ali. Você me salvou. Você e seus filhos. Não sei como agradecer. Nadira engoliu seco. Ela tinha acabado de salvar o rei Alfa. E se os traidores que o caçavam descobrissem, sua família estaria em perigo mortal. Antes que pudesse responder, um som ecoou ao longe. Passos pesados, cavalos, vozes. Rian correu até a janela e olhou para fora, o rosto empalidecendo. Mãe, tem soldados vindo para cá. Nadira sentiu o mundo tremer sob seus pés. Talen tentou se levantar, mas cambaleou. Ele olhou para ela, os olhos dourados queimando de urgência. Você precisa fugir, agora. Se eles me encontrarem aqui, vão matar todos vocês. Mas antes que Nadira pudesse reagir, a porta da cabana foi arremessada para dentro com um estrondo. E no vão da entrada, recortado contra a luz da manhã, estava um homem alto, de barba escura e olhar sombrio. General Corven Atras. Ele sorriu devagar, a mão na espada. Encontrei você, meu rei. O silêncio que se seguiu foi cortante como aço. Corven Atras entrou na cabana com passos lentos, deliberados, a mão ainda segurando a espada embainhada. Seus olhos percorreram o ambiente. Nadira, congelada de medo, Rian puxando Miriel para trás e Talen apoiado na parede, respirando com dificuldade. Corven sorriu, mas não havia calor naquele gesto, apenas frieza. Que cena tocante! O grande rei Alfa, escondido na casa de uma viúva. Talen ergueu o queixo, mesmo fraco, os olhos dourados brilhando com desafio. Você sempre foi covarde, Corven. Atacar um rei ferido é sua ideia de honra? O general deu um passo à frente, a voz baixa e perigosa. Honra? Você fala de honra? Enquanto o norte sangrava, você se recusava a agir. Seus ideais de paz e piedade nos enfraqueceram. Eu faço o que deveria ter sido feito há anos. Nadira sentiu o coração disparar. Ela precisava proteger os filhos. Deu um passo à frente, colocando-se entre Corven e Talen. Ele está ferido. Deixe-o em paz. Corven virou o olhar para ela, avaliando-a como quem observa um inseto. E quem é você para dar ordens, mulher? Sou a dona desta casa, e ele está sob minha proteção. Por um momento algo mudou no rosto de Corven. Surpresa, talvez até respeito, mas logo voltou à frieza. Então você escolheu seu lado. Que pena. Ele desembainhou a espada devagar. Rian gritou, mas antes que Corven pudesse dar outro passo, algo impossível aconteceu. Um uivo ecoou pela floresta. Não era um uivo comum. Era profundo, ancestral, carregado de poder. O som reverberou pelas árvores, fazendo a neve cair dos galhos. Corven congelou, o rosto empalidecendo. Talen sorriu mesmo com a dor. A floresta ainda me reconhece, Corven, e ela não esquece traição. Sombras se moveram entre as árvores. Lobos, dezenas deles, com pelagem cinza e olhos dourados, avançando em silêncio pela neve. Eles cercaram a cabana, mas não atacaram. Apenas observaram, esperando. Corven recuou, a espada ainda em punho, mas o medo evidente em seus olhos. Isso não acabou, Talen. Você pode ter seus lobos, mas eu tenho exércitos, e vou caçar você e todos que o ajudarem. Ele olhou para Nadira com ódio. Você assinou a sentença de morte de sua família. Antes que ela pudesse responder,
Corven virou-se e saiu, montando seu cavalo e desaparecendo na trilha com seus soldados. O silêncio voltou. Os lobos permaneceram por alguns momentos, depois sumiram na floresta como fantasmas. Nádira soltou o ar que estava prendendo, as pernas tremendo. Rian correu até ela, abraçando-a com força. Miriel olhou para Talen com aqueles olhos profundos e disse baixinho: "Você não pode ficar aqui, ele vai voltar." Talen assentiu devagar, apoiando-se na parede para não cair. "Eu sei, e por isso vocês precisam vir comigo." Nádira virou-se para ele, incrédula. "O quê? Não, eu não vou arrastar meus filhos para uma guerra que não é nossa." Talen deu um passo vacilante em direção a ela, o olhar firme apesar da fraqueza. "Corven não vai esquecer. Ele vai voltar, e quando voltar, não terá piedade. Se ficarem aqui, morrerão." Nádira apertou os punhos. Ele tinha razão, ela sabia disso. Mas a ideia de fugir, de abandonar tudo que conhecia, de colocar seus filhos em perigo ainda maior, para onde iríamos? Para o coração da floresta. Há um refúgio antigo, protegido por magia. Os traidores não conseguem entrar lá. Estarão seguros. Nádira olhou para Rian e Miriel. Rian parecia assustado, mas corajoso. Miriel apenas assentiu, como se já soubesse que esse era o caminho. Ela fechou os olhos por um momento, pensando no marido que perdeu, na vida simples que construiu, mas sabia que não havia escolha. "Está bem, vamos com você." Talen relaxou visivelmente e pela primeira vez, Nádira viu algo parecido com alívio em seus olhos. "Obrigado." Eles prepararam tudo rapidamente. Nádira pegou mantimentos, mantas, o arco de caça do falecido marido. Rian ajudou a carregar as mochilas e Miriel segurou a mão da mãe o tempo todo. Talen, ainda fraco, apoiou-se em um cajado improvisado. Quando saíram da cabana, a neve havia parado. O céu estava limpo e a floresta parecia sussurrar ao redor deles. Talen levantou a mão e os lobos reapareceram, formando uma escolta silenciosa. Rian olhou para eles com admiração. "Eles obedecem você?" Talen sorriu de leve. "Não obedecem. Eles escolhem estar ao meu lado. Há uma diferença." Nádira caminhou ao lado dele, o coração ainda acelerado. Ela olhou de relance para o rei, para o homem que havia trazido perigo à sua porta, mas também esperança. E por algum motivo que não entendia, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Eles caminharam pela floresta durante horas, o silêncio quebrado apenas pelo ranger da neve sob os pés. Talen guiava o caminho, mesmo ferido, movendo-se com uma determinação que impressionava Nádira. Quando o sol começou a se pôr, eles chegaram a uma clareira, e foi então que Nádira viu. No centro da clareira erguia-se uma estrutura antiga, pedras cobertas de musgo, runas gravadas que brilhavam fracamente. Parecia um templo esquecido pelo tempo. Talen parou, o rosto sério. "Chegamos." Mas antes que dessem outro passo, uma voz ecoou das sombras. "Então é verdade. O rei caído busca refúgio." Nádira virou-se rapidamente. Uma mulher surgiu entre as árvores, alta, de cabelos ruivos trançados e olhos verdes penetrantes. Ela vestia a armadura de couro e carregava 2 adagas nas costas. Talen estreitou os olhos. "Selva." A mulher sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Faz tempo, Talen. Pensei que estivesse morto, mas vejo que encontrou companhia. Interessante." Ela olhou para Nádira com um brilho perigoso nos olhos, depois para as crianças. "E trouxe civis para o coração da guerra. Que tolo!" Talen deu um passo à frente, protegendo Nádira. "Eles estão sob minha proteção." Selva inclinou a cabeça, avaliando. "Proteção? Você mal consegue ficar em pé, meu rei." "E quanto a isso?" Ela ergueu a mão, e de repente dezenas de arqueiros surgiram das árvores, arcos apontados diretamente para eles. Nádira puxou os filhos para trás, o medo inundando seu peito. Selva sorriu friamente. "Bem-vindo ao refúgio, Talen. Mas desta vez, você é meu prisioneiro." Os arqueiros permaneceram imóveis, as flechas apontadas. Nádira abraçou os filhos com força, o coração batendo descompassado. Talen não se moveu, mas seus olhos dourados brilhavam perigosamente. "Selva, abaixe as armas. Não somos seus inimigos." A mulher ruiva caminhou em círculos ao redor deles, estudando cada movimento. "Inimigos? Não.
Mas também não sei se posso confiar em você, meu rei. Corven espalhou a notícia de que você traiu os clãs, que vendeu nossos segredos aos humanos do sul. Talen cerrou os punhos. E você acredita nas mentiras de um traidor? Selva parou, o olhar penetrante fixo nele. Não sei no que acreditar. Mas sei que você aparece ferido, acompanhado de uma viúva e 2 crianças, pedindo refúgio. Isso não parece o rei Alfa que eu conhecia. Nadira deu um passo à frente, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Ele nos protegeu quando poderia ter fugido sozinho. Salvou meus filhos quando Corven invadiu minha casa. Se isso não é prova de caráter, então não sei o que é. Selva ergueu uma sobrancelha, avaliando Nadira com novo interesse. Corajosa, gosto disso. Ela fez um gesto e os arqueiros baixaram os arcos lentamente. Talen soltou o ar que estava prendendo. Selva se aproximou dele, cruzando os braços. Está bem, vou confiar em você, por enquanto. Mas se descobrir que Corven estava certo, eu mesma acabo com você. Talen assentiu. Justo. Selva olhou para Nadira e as crianças. Venham. Vou levá-los ao abrigo, mas fiquem perto. A floresta não perdoa os desavisados. Eles seguiram Selva pelo templo antigo. As runas nas pedras brilhavam mais forte à medida que passavam, como se reconhecessem a presença de Talen. Desceram por uma escadaria de pedra que levava a uma caverna iluminada por cristais azulados. Dentro havia uma comunidade pequena. Guerreiros, mulheres, crianças, todos refugiados dos clãs que haviam escapado da traição de Corven. Eles pararam e olharam quando Talen entrou. Alguns sussurraram, outros se curvaram levemente. Selva indicou uma câmara lateral. Descansem aqui esta noite. Amanhã decidimos o que fazer. Nadira levou Rian e Miriel para dentro. A câmara era simples, mas acolhedora, com peles de animais no chão e uma fogueira pequena. Talen entrou atrás deles, cambaleando. Nadira correu para ampará-lo antes que caísse. Você precisa descansar. Vai reabrir os pontos. Talen olhou para ela e pela primeira vez Nadira viu cansaço real em seus olhos. Obrigado por defender minha honra lá fora. Ela desviou o olhar, sentindo o rosto aquecer. Eu apenas disse a verdade. Rian e Miriel se aconchegaram nas peles, exaustos da jornada. Nadira cobriu-os com cuidado e logo ambos adormeceram. Ela voltou para perto de Talen, que estava sentado perto do fogo, olhando as chamas com expressão distante. Nadira sentou-se ao lado dele. Você está bem? Talen sorriu de leve, mas era um sorriso triste. Já estive melhor. Perdi meu trono, meus generais me traíram, e agora coloquei você e seus filhos em perigo. Não, Nadira, não estou bem. Ela hesitou. Depois colocou a mão sobre a dele. O toque foi suave, mas significativo. Você nos salvou. Não foi você quem nos colocou em perigo. Foi Corven. Talen olhou para a mão dela sobre a sua, algo mudando em sua expressão. Você é gentil demais para alguém que perdeu tanto. Nadira suspirou. Perdi meu marido há 3 anos. A dor nunca vai embora completamente. Mas aprendi que ficar presa nela não traz ninguém de volta. A vida continua, e às vezes, quando menos esperamos, ela nos dá uma segunda chance. Talen virou-se para ela, os olhos dourados e intensos. Você acredita nisso? Em segundas chances? Nadira sentiu o coração acelerar. Havia algo na maneira como ele a olhava, algo que a fazia esquecer onde estava, quem ele era. Sim, acredito. O silêncio entre eles era carregado de algo inexplicável. Talen levantou a mão e, com delicadeza, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Seus dedos roçaram sua pele, enviando arrepios por seu corpo. Nadira, Ela prendeu a respiração. Ele estava tão perto que podia sentir o calor dele, ver as nuances douradas em seus olhos. O mundo ao redor desapareceu. Havia apenas eles dois, o fogo crepitando baixinho e o peso daquele momento. Talen inclinou-se levemente, os olhos fixos nos lábios dela. Nadira fechou os olhos, o coração disparado, sentindo a proximidade dele como uma onda quente. Mas antes que seus lábios se tocassem, um grito ecoou pela caverna. Eles se afastaram rapidamente.
Rian e Miriel acordaram assustados. Nádira levantou-se, o coração ainda acelerado, mas agora por medo. Talen pegou a espada que Selva havia devolvido a ele e correu para fora da câmara. O salão principal estava em caos. Guerreiros corriam de um lado para o outro. Selva gritava ordens. E então Nádira viu sangue no chão, nas paredes. Um dos guerreiros cambaleou até Selva e caiu de joelhos, segurando uma ferida profunda no peito. Eles encontraram a entrada. Corven está vindo. Selva segurou o homem antes que caísse. Quantos? 100, talvez mais. Ele trouxe o exército inteiro. Talen apertou a espada, o rosto endurecendo. Ele olhou para Nádira, e naquele olhar havia algo que a fez tremer. Não de medo, mas de certeza. Ele faria qualquer coisa para protegê-la. Selva levantou-se, puxando as adagas. Preparem-se para a batalha. Protejam as crianças e os feridos. Não deixem ninguém entrar. Mas antes que pudessem se organizar, o som de metal batendo contra a pedra ecoou pela caverna. E então a entrada do refúgio explodiu. Pedras voaram em todas as direções. Poeira cobriu tudo. E quando a fumaça se dissipou, Corven estava lá, espada em punho, cercado por dezenas de soldados. Ele sorriu friamente, os olhos fixos em Talen. Fim do jogo, meu rei. O caos tomou conta da caverna. Guerreiros se posicionaram, espadas e arcos erguidos. Corven avançou com passos calculados, seus soldados espalhando-se como sombras. Talen empunhou a espada, mesmo ainda fraco, colocando-se à frente de Nádira e das crianças. Selva gritou ordens, organizando a defesa. Protejam os flancos, não deixem ninguém passar. Corven parou no centro do salão, o olhar varrer o ambiente até encontrar Talen. Ele sorriu, mas era um sorriso venenoso. Admirável, meu rei. Você realmente acredita que pode vencer ferido e cercado? Talen não respondeu. Apenas segurou a espada com mais força. Corven deu um passo à frente, a voz ecoando pela caverna. Eu vim aqui com uma proposta. Entregue-se, Talen. Venha comigo voluntariamente e eu pouparei todos nesta caverna. Mulheres, crianças, guerreiros, todos viverão. Nádira sentiu o sangue gelar. Ela agarrou o braço de Talen. Não faça isso! Talen olhou para ela e naquele olhar havia uma ternura dolorosa. Se eu não for, ele matará todos aqui, inclusive você e seus filhos. Então lutamos juntos. Corven riu, um som seco e cruel. Que tocante! A viúva defende o rei. Mas você não entende, mulher. Talen não é o herói que pensa que é. Ele é fraco. Sempre foi. Talen cerrou os dentes. Fraco? Porque me recusei a massacrar aldeias inocentes? Porque escolhi paz em vez de guerra sem sentido? Corven deu mais um passo, a expressão endurecendo. Paz? Você chama isso de paz? Enquanto você hesitava, nossos inimigos cresciam. Enquanto você pregava piedade, nossas fronteiras eram invadidas. Você não é digno de ser rei, Talen. Nunca foi. Selva avançou, as adagas em punho. Chega de conversa. Se quer guerra, Corven, então terá. Mas antes que qualquer um pudesse agir, algo inesperado aconteceu. Um dos guerreiros ao lado de Selva virou-se subitamente e cravou uma adaga nas costas dela. Selva cambaleou, os olhos arregalados de choque. O guerreiro recuou, revelando um sorriso cruel. Ele arrancou um medalhão do pescoço, o símbolo de Corven. Desculpe, comandante, mas eu sirvo ao verdadeiro poder agora. Selva caiu de joelhos, segurando a ferida. Talen gritou, correndo até ela, mas soldados de Corven bloquearam o caminho. O caos explodiu. Espadas se chocaram, gritos ecoaram. Nádira puxou Rian e Miriel para trás, protegendo-os com o próprio corpo. Corven observava tudo com satisfação. Vê, Talen, seus aliados me obedecem agora. Você não tem mais nada, nenhum exército, nenhum trono, nada. Talen lutou ferozmente, derrubando 2 soldados, mas a dor do ferimento o fazia cambalear. Ele estava perdendo. Nádira viu isso e sentiu o desespero subir pela garganta. Ela não podia deixá-lo morrer. Não assim. Ela pegou o arco que havia trazido da cabana, puxou uma flecha e mirou em Corven. Sua mão tremia, mas ela respirou fundo e soltou.
A flecha voou certeira. Corven desviou no último segundo, mas a flecha cortou seu rosto, deixando um talho sangrento. Ele virou-se para Nadira, os olhos queimando de fúria. Você ousa atacar o general? Nadira ergueu outra flecha, a voz firme apesar do medo. Ouse me tocar, e será a última coisa que fará. Corven deu um passo em direção a ela, mas Talen rugiu, uma transformação começando a tomar conta dele. Seus olhos brilharam mais intensos, presas apareceram, e por um momento, todos congelaram. O Alfa estava despertando, mas antes que a transformação se completasse, Corven fez um gesto. 3 arqueiros apareceram atrás de Nadira, arcos apontados diretamente para ela e as crianças. Um movimento, Talen, e eles morrem. Talen parou, a transformação revertendo lentamente. Sua respiração estava pesada, os olhos fixos em Nadira. Ele sabia que não tinha escolha. Corven sorriu vitorioso. Solte a espada. Talen hesitou. Nadira balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Não, por favor. Mas Talen soltou a espada. O metal caiu no chão com um som final. Corven caminhou até ele e o atingiu com o cabo da espada, derrubando-o. Talen caiu de joelhos, sangrando. Corven agarrou-o pelos cabelos, forçando-o a olhar para Nadira. Olhe bem para ela, meu rei. Esta será a última vez. Nadira gritou, tentando correr até ele, mas os soldados a seguraram. Rian e Miriel choravam, segurando nas saias da mãe. Corven arrastou Talen até a saída. Levem-no! E quanto aos outros, ele olhou para Nadira com desprezo. Matem todos! Os soldados avançaram. Nadira abraçou os filhos, fechando os olhos, esperando o pior. Mas então, um uivo ecoou. Não um uivo comum. Era um chamado ancestral, profundo, que fez a própria terra tremer. Os soldados pararam, olhando ao redor. E então, das sombras da caverna, surgiram figuras. Lobos. Dezenas deles. Mas não eram lobos comuns. Eram guerreiros dos clãs em sua forma bestial. E à frente deles estava uma mulher. Cabelos prateados longos, olhos azuis brilhantes, vestindo uma armadura antiga. Ela ergueu a mão e os lobos avançaram. Corven recuou, os olhos arregalados. Impossível! Você deveria estar morta. A mulher sorriu friamente. Difícil matar uma anciã, Corven. Você deveria saber disso. Ela olhou para Talen, que estava cambaleante, mas consciente. Levante-se, meu rei. A batalha ainda não acabou. Talen ergueu-se lentamente, apoiado por 2 guerreiros. A mulher virou-se para Nadira, estendendo a mão. Você deve ser aquela que salvou nosso rei. Venha, vou tirá-los daqui. Nadira pegou a mão dela, ainda tremendo. Rian e Miriel se agarraram a ela. A mulher guiou-os para uma passagem secreta, enquanto os lobos atacavam os soldados de Corven. Mas antes de saírem, Corven gritou, a voz carregada de ódio. Isso não acaba aqui, Talen. Eu tenho algo que você nunca terá. Eu tenho a lealdade do Conselho dos Anciões, e eles já decretaram sua sentença. A mulher prateada parou, o rosto empalidecendo. O que ele disse? Talen fechou os olhos, e pela primeira vez, Nadira viu desespero real. O conselho. Se eles me condenaram, então não há mais esperança. A mulher apertou o braço dele. Há sempre esperança, mas precisamos agir rápido, porque se o conselho decretou sua morte, então você tem apenas 3 dias antes que a maldição ancestral tome efeito. Nadira sentiu o coração afundar. Que maldição! A mulher olhou para ela com tristeza. A maldição do rei caído. Se ele não recuperar o trono em 3 dias, morrerá. A passagem secreta era estreita e escura. Nadira seguia a anciã de cabelos prateados, segurando Rian e Miriel com força. Talen vinha atrás, apoiado por 2 guerreiros lobos. Atrás deles, os sons da batalha ecoavam, gritos, metal contra metal, uivos furiosos. A anciã parou em uma bifurcação, olhando para trás. Precisamos nos separar. Corven mandará soldados atrás de nós. Eu levarei metade dos guerreiros para distraí-los. Vocês seguem pelo caminho da direita até a floresta dos sussurros. Talen segurou o braço dela. Anciã Veira, você não precisa fazer isso. A mulher sorriu com ternura. Claro que preciso. Você é nosso rei, Talen. E mais importante, você é meu sobrinho.
Nádira arregalou os olhos. Talen abaixou a cabeça. Tia Veira tocou o rosto dele com carinho. Seu pai me fez prometer que protegeria você. Não vou falhar agora. Vá, salve-se. E salve aqueles que ama. Ela olhou significativamente para Nádira. Depois desapareceu pela esquerda com metade dos guerreiros. Talen ficou parado por um momento. Depois virou-se para o caminho da direita. Vamos. Eles correram pela passagem. A cada passo, Nádira sentia o peso do tempo. 3 dias. Apenas 3 dias para salvar Talen. A ideia parecia impossível. Como poderiam derrotar um exército inteiro, recuperar o trono e quebrar uma maldição ancestral em tão pouco tempo? Quando finalmente saíram da passagem, estavam em uma floresta densa. Árvores antigas se erguiam ao redor, seus galhos entrelaçados formando um teto natural. A luz do sol mal penetrava. Havia algo diferente naquele lugar, uma energia antiga, quase palpável. A floresta dos sussurros, murmurou Talen. Aqui, a magia ainda vive. Rian olhou ao redor, maravilhado. É bonito aqui. Miriel tocou uma árvore e fechou os olhos. As árvores estão falando. Elas dizem que o rei voltou para casa. Talen ajoelhou-se ao lado da menina. O que mais elas dizem? Miriel abriu os olhos e havia uma tristeza profunda neles. Que você está morrendo. Nádira sentiu o peito apertar. Ela olhou para Talen, que desviou o olhar. Um dos guerreiros, um homem de cabelos grisalhos chamado Dracon, colocou a mão no ombro dele. A maldição já começou, não é? Talen assentiu lentamente. Consigo sentir. É como se algo estivesse drenando minha força. Cada hora que passa, fico mais fraco. Nádira deu um passo à frente, a voz firme. Então precisamos agir, agora. Qual é o plano? Dracon olhou para Talen, esperando. O rei respirou fundo. Precisamos ir até o Templo do Pacto. É lá que o Conselho dos Anciões se reúne. Se conseguirmos provar que Corven é um traidor, podemos reverter a sentença. E como provamos isso? Perguntou Nádira. Há um artefato, o Espelho da Verdade. Ele revela mentiras e traições. Se conseguirmos usá-lo diante do Conselho, Corven será desmascarado. Dracon franziu a testa. Mas o templo fica a 2 dias de marcha daqui e está cercado pelas tropas de Corven. Então temos que ser rápidos e silenciosos. Eles começaram a marcha. A floresta parecia protegê-los, os galhos se fechando atrás deles, ocultando seus rastros. Mas Nádira notava como Talen cambaleava cada vez mais. Ela se aproximou dele, oferecendo apoio. Deixe-me ajudar. Ele hesitou, mas aceitou, apoiando-se nela. Nádira sentiu o peso dele, mas também sentiu algo mais. O calor dele, a força que ainda restava, e algo inexplicável que a fazia querer protegê-lo tanto quanto ele a protegia. Por que está fazendo isso? Murmurou Talen enquanto caminhavam. Fazendo o quê? Arriscando sua vida, a vida de seus filhos, por mim. Nádira olhou para frente pensando. Porque você fez o mesmo por nós. E porque eu acredito em você. Talen parou, virando-se para encará-la. Os olhos dourados dele brilhavam intensamente mesmo na penumbra. Nádira, eu... Mas antes que pudesse terminar, um grito rasgou o silêncio. Rian. Nádira virou-se rapidamente e viu seu filho sendo arrastado por uma sombra entre as árvores. Ela gritou correndo atrás, mas algo a derrubou. Soldados de Corven surgiram de todos os lados. Eles haviam sido encurralados. Dracon e os outros guerreiros entraram em formação, lutando ferozmente. Talen rugiu, a transformação começando novamente. Seus olhos brilharam, garras surgiram e ele atacou com uma fúria que Nádira nunca havia visto. Ele derrubou 3 soldados em segundos, movendo-se como uma tempestade, mas a maldição estava enfraquecendo-o. Um soldado conseguiu atingi-lo nas costas com uma lança. Talen caiu de joelhos. Nádira gritou, pegando uma espada caída e correndo até ele. Ela lutou com tudo que tinha, protegendo Talen enquanto ele tentava se levantar. Miriel estava escondida atrás de uma árvore chorando, e Rian ainda estava sendo arrastado. Rian!
gritou Nádira desesperada. Talen ergueu-se cambaleante, mas determinado. Ele olhou para Nádira. Proteja Miriel, eu vou buscá-lo. Você não consegue? Está fraco demais. Não importa. Ele correu atrás de Rian, desaparecendo entre as árvores. Nádira ficou sozinha, lutando contra os soldados que restavam. Dracon estava ferido, mas ainda de pé. Juntos, conseguiram derrotar os últimos atacantes. Quando o silêncio voltou, Nádira correu na direção que Talen havia ido. Miriel a seguiu, tropeçando nas raízes. Elas encontraram Talen ajoelhado no chão, segurando Rian nos braços. O menino estava inconsciente, mas respirava. Talen olhou para Nádira, alívio e dor misturados em seu rosto. Ele está vivo. Nádira caiu de joelhos ao lado deles, abraçando Rian com força. Lágrimas escorriam por seu rosto. Ela olhou para Talen, vendo o sangue que manchava suas roupas, a palidez de sua pele. Você está piorando. Talen assentiu, a voz fraca. Não tenho mais muito tempo. Nádira segurou o rosto dele com as duas mãos. Então vamos chegar ao templo. Hoje, agora. Não vou deixar você morrer. Talen sorriu, um sorriso triste e bonito. Você é incrível. Mas antes que pudessem se mover, um som de passos pesados ecoou. Eles viraram-se, e lá, cercando-os completamente, estavam mais soldados. 50, talvez 100. E à frente deles, Corven montado em um cavalo negro. Ele sorriu vitorioso. Fim da linha, meu rei. Não há para onde correr agora. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Corven desceu do cavalo com calma, como quem já sabia que havia vencido. Seus soldados formavam um círculo impenetrável ao redor de Nádira, Talen e as crianças. Dracon e os guerreiros restantes estavam feridos demais para lutar. Talen tentou se levantar, mas cambaleou. A maldição estava consumindo-o rapidamente. Nádira segurou-o antes que caísse. Rian ainda inconsciente em seus braços. Miriel agarrada à sua saia. Corven parou a poucos passos deles, observando Talen com algo entre pena e desprezo. Olhe para você, o grande rei Alfa, reduzido a isso. Patético! Talen ergueu o olhar, os olhos dourados ainda brilhando com desafio. Você não vai vencer, Corven. Já venci. O conselho decretou sua morte. A maldição está te consumindo. E em poucas horas, você será apenas uma memória. Nádira abraçou Talen com mais força, a voz trêmula, mas firme. Se você vai matá-lo de qualquer forma, por que não faz logo? Corven sorriu, cruzando os braços. Porque eu quero que ele veja tudo desmoronar. Quero que ele entenda que seus ideais falharam. Que a paz que ele tanto pregou foi a causa de sua própria queda. Talen fechou os olhos, respirando com dificuldade. Mas então, algo mudou. Ele abriu os olhos novamente e havia uma determinação neles que Nádira não tinha visto antes. Você quer saber por que eu escolhi a paz, Corven? O general franziu a testa. Não me interessa, porque eu sabia, eu sempre soube. Soube o quê? Talen sorriu, mesmo com a dor. Que você era filho do antigo líder rebelde, aquele que tentou derrubar meu pai há 30 anos. O silêncio caiu como uma pedra. Corven ficou imóvel, o rosto endurecendo. Nádira sentiu a tensão mudar instantaneamente. Dracon ergueu o olhar, surpreso. É verdade, murmurou o guerreiro. Talen assentiu lentamente. Descobri quando me tornei rei, mas não o expus, não o condenei, porque acreditei que você poderia ser diferente de seu pai, que poderia escolher a lealdade em vez do ódio. Corven cerrou os punhos, a mandíbula travada. Você sabia e me deixou viver? Sim, porque eu acreditava em segundas chances. Por um momento, algo passou pelo rosto de Corven. Dúvida, talvez até remorso, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Ele puxou a espada. Isso não muda nada. Você ainda é fraco e eu ainda vou tomar seu trono. Mas antes que pudesse avançar, Miriel soltou a mão de Nádira e caminhou até o centro do círculo. Sua voz, normalmente tão baixa, ecoou clara e forte. Você não pode matá-lo. Corven olhou para a menina, irritado. Saia do caminho, criança. Você não pode.
repetiu Miriel, os olhos azuis brilhando estranhamente. Porque ele não é apenas o rei Alfa, ele é o guardião do pacto. E se matá-lo antes do tempo, a floresta inteira se voltará contra você. Corven hesitou. Algo na voz da menina o fez parar. Nádira sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia poder nas palavras de Miriel, poder que ela não entendia. Talen olhou para a menina, surpreso. Miriel, como você sabe disso? A menina virou-se para ele, lágrimas nos olhos. Porque a floresta me contou. Ela disse que você carrega o sangue dos primeiros alfas, que o pacto entre homens e lobos vive em você. Se você morrer pela maldição é uma coisa, mas se for assassinado, o pacto se rompe. E todos os lobos da floresta se tornarão selvagens novamente. Um murmúrio percorreu os soldados. Alguns recuaram, olhando para as árvores ao redor com medo. Corven apertou a espada. Mentiras de criança. Não são, disse uma voz nova. Todos viraram-se. Entre as árvores surgiu a anciã Veira, seguida por dezenas de lobos. Ela estava ferida, mas viva. Seus olhos azuis brilhavam com poder ancestral. A menina fala a verdade. Talen não pode ser assassinado sem consequências devastadoras. O pacto protege o rei mesmo na morte. Corven recuou um passo, a confiança vacilando. Isso é absurdo. Veira se aproximou, erguendo as mãos. E então, algo extraordinário aconteceu. As árvores ao redor começaram a brilhar. Runas antigas apareceram nos troncos, pulsando com luz dourada. O chão tremeu levemente. O pacto foi feito há 1000 anos, disse Veira, a voz reverberando. Quando os primeiros humanos e lobos se uniram, o sangue do guardião mantém o equilíbrio. Rompa-o, e a floresta reclamará o que é seu. Os lobos ao redor de Veira começaram a uivar. Um por um, mais lobos emergiram das sombras. Dezenas, centenas. Seus olhos brilhavam na penumbra, fixos em Corven e seus soldados. Os homens de Corven começaram a recuar, o medo evidente. O general olhou ao redor, percebendo que estava perdendo o controle. Isso não acaba assim, sibilou ele. Maldição ou não, Talen vai morrer. E quando morrer, eu assumirei o trono como o novo Alfa. Veira sorriu friamente. Você não tem sangue de Alfa, Corven. Mesmo que Talen morra, você nunca será aceito pelos clãs. Então forçarei os clãs a me aceitarem. Não pode forçar o destino. Corven gritou de frustração, erguendo a espada. Mas antes que pudesse atacar, algo aconteceu. Nádira sentiu Talen estremecer em seus braços. Ele estava ardendo em febre. Seus olhos reviraram e ele caiu completamente inconsciente. Talen! Gritou Nádira, desesperada. Veira correu até eles, ajoelhando-se ao lado do sobrinho. Ela tocou a testa dele e empalideceu. A maldição está aceleando. Ele tem menos de um dia agora. Nádira sentiu as lágrimas escorrerem. O que fazemos? Veira olhou para o templo do pacto, visível ao longe, no topo de uma colina. Precisamos levá-lo até lá. É a única chance de reverter a sentença. Mas está a horas de distância, então precisamos correr. Corven observava tudo e, lentamente, um sorriso cruel voltou ao seu rosto. Corram o quanto quiserem. Meus homens já cercaram o templo. Vocês nunca chegarão lá a tempo. Ele virou-se para seus soldados. Deixem-nos ir. Quero vê-los desesperados. Quero que Talen morra sabendo que fracassou. Os soldados abriram caminho. Veira e Drakon pegaram Talen, carregando-o. Nádira segurou Rian e Miriel e correu. Mas enquanto corriam, Nádira olhou para trás e viu Corven montando seu cavalo. Ele não ia deixá-los chegar ao templo. Ele ia garantir que Talen morresse na estrada. A corrida era desesperada. Veira e Drakon carregavam Talen entre eles, movendo-se o mais rápido possível pela floresta. Nádira seguia com Rian nos braços. O menino havia despertado, mas estava fraco, e Miriel corria ao lado, seus passos pequenos lutando para acompanhar. O templo do pacto brilhava no horizonte, sua estrutura antiga de pedra erguendo-se contra o céu. Mas a distância parecia impossível, e o tempo estava acabando. Talen mal respirava. Sua pele estava pálida como neve, os lábios azulados. A maldição o consumia por dentro, drenando cada gota de vida. Nádira olhava para ele e sentia o desespero apertar sua garganta.
Aguente firme, sussurrou ela, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. Por favor, aguente! Os lobos de Veira corriam ao redor deles, formando uma escolta protetora. Mas Nadira sabia que não seria suficiente. Corven tinha exércitos, e ele não descansaria até ver Talen morto. Eles correram por horas. O sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e vermelho. Cada minuto que passava era uma eternidade. Cada respiração de Talen parecia ser a última. Finalmente, chegaram a uma clareira próxima ao templo. Estava a apenas alguns quilômetros. Tão perto, tão terrivelmente perto. Veira parou, respirando pesado. Precisamos descansar. Apenas alguns minutos. Nadira assentiu, colocando Rian no chão. Miriel imediatamente correu até Talen, tocando sua mão. Ele está tão frio. Veira ajoelhou-se ao lado do sobrinho, verificando seu pulso. Seu rosto se fechou. Não temos mais algumas horas. Temos minutos. Se não chegarmos ao templo agora, ele morrerá. Drakon olhou ao redor, inquieto. Algo está errado. Está silencioso demais. Nadira sentiu o arrepio percorrer sua espinha. Ele tinha razão. A floresta estava quieta. Quieta demais. Nenhum pássaro cantava. Nenhum vento soprava. Era como se tudo estivesse esperando. E então eles apareceram. Soldados emergiram das árvores, cercando-os por todos os lados. Dezenas deles. E à frente, montado em seu cavalo negro, Corven sorria como um predador diante da presa. Eu avisei, disse ele, a voz arrastada. Vocês nunca chegariam ao templo. Os lobos rosnaram, preparando-se para atacar, mas Corven ergueu a mão e seus arqueiros miraram diretamente em Nadira e as crianças. Um movimento e elas morrem. Veira congelou. Drakon segurou sua espada com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Nadira puxou Rian e Miriel para trás dela, o coração disparado. Corven desceu do cavalo, caminhando lentamente até Talen. Ele olhou para o rei caído, inconsciente, quase morto. Que desperdício! Você poderia ter sido grande, Talen, mas escolheu a fraqueza. Veira deu um passo à frente, os olhos brilhando de fúria. Você não entende nada. Força não é brutalidade. Força é proteger aqueles que amamos, mesmo quando nos custa tudo. Corven riu, um som amargo. Proteger? Olhe para ele. Está morrendo por proteger uma viúva e seus filhos. Que tipo de rei faz isso? O tipo de rei que vale a pena seguir, disse Nadira, a voz firme apesar do medo. Corven virou-se para ela, avaliando-a. Você o ama? A pergunta a pegou de surpresa. Nadira hesitou, mas então olhou para Talen, o homem que havia arriscado tudo por ela e seus filhos. O homem que escolheu a bondade em vez da crueldade. E ela percebeu a verdade. Sim, eu o amo. Corven sorriu, mas era um sorriso cruel. Então você vai assistir ele morrer. Ele puxou a espada. Veira gritou, tentando avançar, mas os soldados a seguraram. Drakon foi derrubado antes que pudesse reagir. Os lobos rosnaram, mas as flechas apontadas para Nadira e as crianças os mantiveram imóveis. Corven ergueu a espada sobre Talen. Adeus, meu rei! Mas antes que a lâmina descesse, algo extraordinário aconteceu. Miriel começou a brilhar. Uma luz dourada emanou da menina, tão intensa que todos recuaram. Ela ergueu as mãos e as árvores ao redor responderam. Raízes explodiram do chão, envolvendo os soldados. Galhos se curvaram, desarmando os arqueiros. Corven cambaleou, protegendo os olhos da luz. O que é isso? Veira arregalou os olhos, compreendendo. Ela é uma sensitiva, nascida com o dom de se conectar com a floresta. Miriel olhou para Corven e sua voz ecoou com poder ancestral. A floresta rejeita você. Você não é digno. As raízes envolveram Corven, imobilizando-o. Ele lutou, mas não conseguia se libertar. Nadira correu até Talen, segurando-o nos braços. Ele estava tão frio, tão perto da morte. Talen, por favor, aguente. Estamos quase lá. Veira tocou o ombro de Nadira. Precisamos ir, agora. A magia de Miriel não vai durar muito. Eles pegaram Talen e correram. A luz de Miriel começou a enfraquecer e a menina cambaleou. Rian segurou a irmã antes que caísse. Juntos correram em direção ao templo. Atrás deles, Corven conseguiu se soltar.
Ele gritou, a voz carregada de ódio. Persigam-nos! Não os deixem entrar no templo! Os soldados correram atrás. Flechas voaram, mas os lobos atacaram comprando tempo. Veira liderava a corrida, o templo cada vez mais próximo. Eles alcançaram os degraus de pedra. Nadira subiu, carregando parte do peso de Talen. Seus músculos gritavam de dor, mas ela não parou. Não podia parar. Chegaram ao topo. As portas do templo eram enormes, cobertas de runas antigas. Veira colocou a mão nelas e elas começaram a brilhar. Abram! Gritou ela. Em nome do guardião do pacto, abram! As portas rangeram, abrindo-se lentamente, mas antes que pudessem entrar, uma flecha voou pelo ar e acertou Nadira nas costas. Ela cambaleou, a dor explodindo em seu corpo. Caiu de joelhos, ainda segurando Talen. Rian e Miriel gritaram. Veira virou-se horrorizada. Nadira olhou para Talen, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele estava inconsciente, sem saber que ela havia sido ferida. Sem saber que ela estava morrendo para salvá-lo. Com as últimas forças, ela o empurrou para dentro do templo. Salvem-no, sussurrou ela para Veira. Por favor, salvem-no. E então, tudo ficou escuro. Talen estava dentro do templo. Mas Nadira estava caída nos degraus, uma flecha cravada em suas costas, o sangue manchando a pedra antiga. E Corven, finalmente livre, subia os degraus com um sorriso vitorioso. Agora, disse ele, olhando para o corpo de Nadira, acabou. Dentro do templo, Talen abriu os olhos. A dor havia desaparecido. Ele estava deitado em um círculo de runas brilhantes, o teto do templo aberto para o céu. Luz dourada descia sobre ele, envolvendo-o em calor. Vozes antigas ecoavam ao redor, os espíritos dos anciões, guardiões do pacto. Talen tentou se levantar, mas uma força gentil o manteve no lugar. Descanse, guardião, disse uma voz. A maldição está sendo quebrada. Mas Talen não conseguia descansar. Algo estava errado. Ele podia sentir. E então ouviu um grito. O grito de Rian. A memória voltou como uma onda. Nadira. Ela o havia empurrado para dentro do templo. Ela havia... Talen rugiu, a força voltando a seu corpo como um rio. Ele se levantou de um salto, a transformação explodindo dele. Seus olhos brilharam dourados, presas cresceram, e o poder do Alfa verdadeiro despertou. Ele correu para as portas do templo e viu. Nadira estava caída nos degraus, pálida, uma flecha cravada em suas costas. Rian e Miriel choravam ao lado dela. Veira tentava afastar Corven, mas ele já estava com a espada erguida, pronto para dar o golpe final. Não! O rugido de Talen fez o próprio templo tremer. Ele saltou dos degraus, transformado completamente. Suas garras brilhavam, seu corpo era pura força e fúria. Corven virou-se, mas não teve tempo de reagir. Talen o atingiu com tanta força que o jogou longe, desarmando-o. Os soldados recuaram, apavorados. Nunca haviam visto o verdadeiro poder de um rei alfa. Talen ajoelhou-se ao lado de Nadira, a transformação revertendo. Com mãos trêmulas, ele a virou gentilmente. Ela estava respirando, mas mal. Nadira, não, por favor, não. Ela abriu os olhos levemente, um sorriso fraco nos lábios. Você está vivo por sua causa. Tudo é por sua causa. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Veira ajoelhou-se ao lado deles, examinando a ferida. A flecha não atingiu o coração. Posso salvá-la, mas preciso de tempo. Talen olhou para Corven, que se levantava lentamente, pegando sua espada. Ao redor, os soldados hesitavam, mas ainda eram muitos. Então terá o tempo que precisar, disse Talen, levantando-se. Ele caminhou até Corven, cada passo carregado de poder. Seus olhos dourados brilhavam intensamente. Os lobos emergiram das sombras, centenas deles, cercando o exército de Corven. Corven ergueu a espada, mas sua mão tremia. Você não pode me vencer. Tenho um exército. Talen parou a poucos passos dele. Você nunca entendeu, Corven. Não se trata de exércitos. Trata-se de por quem você luta. Eu luto por aqueles que amo. Por quem você luta? Corven abriu a boca, mas não havia resposta, porque ele não lutava por ninguém além de si mesmo. E naquele momento, percebeu que havia perdido. Talen estendeu a mão, e os lobos se moveram como um só. Cercaram os soldados, mas não atacaram, apenas esperaram.
E um por um, os soldados largaram suas armas. Eles não lutariam contra o verdadeiro rei Alfa. Corven olhou ao redor, desesperado. Estava sozinho. Isso não acaba assim, sibilou ele. Eu ainda posso. Não, disse uma voz. Todos viraram-se. Das portas do templo, figuras emergiram. Eram os membros do Conselho dos Anciões, velhos e poderosos, vestindo mantos antigos. O líder deles, um homem de cabelos brancos e olhos penetrantes, caminhou até Corven. A sentença foi baseada em mentiras. O espelho da verdade revelou tudo. Talen Drovan é inocente. E você, Corven Atras, é culpado de traição. Corven recuou, o rosto empalidecendo. Não, isso é impossível. Soldados, chamou o ancião, levem-no. Ele será julgado pelos crimes contra os clãs. Os guerreiros restantes de Veira avançaram, prendendo Corven. Ele lutou, gritou, mas não adiantou. Ele havia perdido tudo. Talen não olhou para trás. Correu de volta para Nadira. Veira havia removido a flecha e estava curando a ferida com magia antiga. Rian e Miriel seguravam as mãos da mãe, chorando. Talen ajoelhou-se ao lado dela, pegando sua mão. Fique comigo, por favor, fique. Nadira abriu os olhos, focando nele, e sorriu. Eu disse que acreditava em segundas chances, e eu acredito em você. A luz dourada do templo envolveu Nadira, curando-a. Lentamente, a cor voltou ao seu rosto. Sua respiração se estabilizou. E finalmente ela se sentou, envolvida nos braços de Talen. Rian e Miriel a abraçaram, chorando de alívio. Veira sorriu, afastando-se para dar espaço à família. Talen segurou o rosto de Nadira com as duas mãos. Você me salvou, em todos os sentidos possíveis. E você salvou a mim. Ele inclinou-se e finalmente seus lábios se tocaram. Foi um beijo suave, cheio de promessas e esperança. Um beijo que selou o destino de ambos. Quando se separaram, Talen sorriu. Um sorriso verdadeiro, livre da dor que carregava. Venha comigo, você e seus filhos. Sejam parte da minha vida, para sempre. Nadira olhou para Rian e Miriel, que assentiam animados. Ela olhou de volta para Talen, o coração transbordando. Sim, meses depois, a paz havia sido restaurada. Corven foi exilado e os clãs se reuniram novamente sob a liderança de Talen. Mas o rei não governava mais de um trono distante. Ele governava de uma cabana nos limites da floresta, onde uma viúva e seus 2 filhos o haviam salvado na neve. Nadira estava ao lado dele, agora sua rainha. Rian treinava com os guerreiros, crescendo forte e corajoso. Miriel aprendia com Veira, desenvolvendo seus dons de sensitiva. E Talen finalmente havia encontrado seu lar. Não em um castelo, não em um trono, mas no coração de uma mulher que acreditou nele quando todos os outros duvidaram. Na noite em que tudo começou, a floresta havia se curvado diante do rei. Mas foi o rei quem se curvou diante do amor, e naquele amor encontrou sua verdadeira força. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana uma nova história espera por você.